separará do amor de Deus? Quem? Não tem luta, não tem perseguição, não tem. Isso é desculpa, irmão. E quem gosta disso é Satã. Aleluia. De Deus não se zomba. Você não vai contar essa história para Deus. Não fiz a obra porque a pastora Viviane não deixou. A pastora, o pastor. Quem fez essa piada? Não existe isso. Conheça a ti mesmo. Saiba quem você é. Entenda o Deus que você serve. E se enquadre onde o Senhor quer que você se enquadre. É difícil, mas não é impossível. Ser crente não é fácil, mas é bom, sabe por quê? Porque a recompensa é boa, o galardão é bom. O dono da obra, o patrão, ele paga bem. O salário é bom. Cara, Balaão virou para Balaque e falou assim, ó, a gente vai plantar lá o pecado, eles vão pecar, Deus vai se afastar e a gente vai entrar. Porque sem a proteção de Deus, molezinho, enquanto Deus estiver com ele, nada a gente pode fazer. Porém, se eles se afastarem de Deus, a casa é nossa. A gente entra e faz a festa. Dito e feito. O que eu aprendo com isso? Satanás me conhece. O inimigo da minha alma sabe aonde está o meu calcanhar de Aquiles, onde está a minha fraqueza. Ele sabe. E sabe a sua também, a sua. Ele sabe onde é o seu ponto fraco. Então ele vai fazer o quê? Investir ali. E vai investir pesado para que você quebre a sua aliança com Deus. Uma vez essa aliança quebrada, porta aberta, janela aberta, ele entra, traz mais 7 e o estágio é pior do que o anterior. Isso não é história minha, não, isso é Bíblia. Porém, ele fez isso. O povo foi destruído. Mas o amor de Deus, lembra desse amor? É muito grande. Aleluia. O amor de Deus nos restaura. Glória a Deus. Se nós estivermos quebrados, com uma falha, rachado, a gente vai passar pelo vaso, vai passar pela mão do olheiro, na casa do olheiro, e ele vai quebrar e fazer de novo, um vaso novo, para que você seja vaso de bênção, vaso de ouro. Vamos dar uma passadinha em Apocalipse capítulo 2, para a gente entender um pouquinho melhor esse texto de Números 22. Apocalipse, no capítulo 2, o evangelista João, ele transmite a palavra. Na verdade, é o Senhor Jesus que fala à igreja de Pérgamo. Olha o versículo 14. 2,14. Apocalipse 2,14. Tendo, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os qual ensinava. Não, vamos lá. Tendo, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a idolatria. Bom, Balaão sabia que o povo de Israel não podia comer. Detalhe, não é o povo de Israel só não, tá? A igreja do Senhor também não pode comer coisas sacrificadas a ídolos, consagradas a ídolos, tá? Isso é uma questão doutrinária que depois o meu pastor ensina isso a vocês. É só dar uma passeada na Bíblia, tá? O que está lá serve pra gente. Nós somos igreja noiva do Senhor. Então se você preocupa até com o que você come, tá, amados? Jesus se preocupa com o que você veste, se preocupa com o que você fala, se preocupa com o que você come. Porque se você come alguma coisa que te faz mal, ela vai te fazer mal para o corpo e para a sua alma. Tá bom? Aleluia. Você sente muita dor, o estômago dói, teu corpo está sentindo, tua alma também. Não é? Não tem como você separar o corpo da alma e do espírito. Só a palavra faz isso. E quando a gente morre, que o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Certinho? Até aí tudo bem? Consciência, alma? Então Deus se preocupa com o que tu come sim, querido.
Aleluia. Por isso que o texto sagrado condena a prostituição. Pecado de feitiçaria. Está tudo muito ligado. Isso ofende a Deus num grau elevadíssimo. Esse pecado sobe às narinas do Senhor com uma rapidez enorme. Ah, pastora, mas existe diferenciação de pecado, pecadinho e pecadão? Existe. Tudo é pecado, mas você vai... Existe um julgamento para cada um pecado. Se na lei do homem tem, não tem? O cara que roubou uma galinha não tem o mesmo julgamento de um cara que matou, tirou a vida de uma pessoa. Não tem. Tem? Não, não tem. Né? Quanto maior for a gravidade, maior é a sua pena. Então, olha lá. O Senhor pega tudo isso e coloca dentro de um saco. Pecado de prostituição. Como você troca de parceiros, é como se você estivesse trocando de senhores. Meu Deus. É como se você estivesse traindo o seu Senhor, o original, o que a Bíblia fala. Irmãos, a Bíblia é linda. Deus ensina a gente como agradar a Ele. A gente não pode dar qualquer coisa para Deus. A gente não pode servir a esse Deus de qualquer maneira. De jeito nenhum. Existem regras, existem leis que precisam ser respeitadas. Glória a Deus. Eu não posso pegar um alguidar lá na encruzilhada porque tem um povo bonito, porque tem uma oferenda bonita e trazer para dentro da igreja e consagrar o Senhor. Toma aí, Senhor, é teu. O que é isso? Seu sacrifício tem que ser puro e exclusivamente para o Senhor. Glória. Sua vida é pura e exclusivamente do Senhor. Teu corpo, templo do Espírito de Deus e não sinagoga de Satanás. Onde entra demônios e sai demônios. Que história é essa? O nosso Deus é Deus ciumento e Deus zeloso. Aleluia. E vai pedir conta das suas atitudes. Presta atenção que o Deus que você serve não é qualquer um. Ele é lindo. Glória a Deus. E Ele toma conta de você, Ele te vigia. Tu nem sabe onde você está, o Senhor está te olhando. Mas aqui nesse lugar horroroso, sim, Ele está te olhando. Quem vai segurar os olhos do Senhor? Aleluia. Satã não pode não, querido. O Senhor está te olhando. Meu Deus. A doutrina dos nicolaítas. Balaão, aí o versículo, olha aí, eu quero falar desses dois cidadãos. Aleluia. Que está no nosso meio, esse espírito. Olha o versículo 15. Outro sim também, tu tens da mesma forma os que doutrinam a doutrina dos nicolaítas. Presta atenção. Balaão, ele implantava o pecado no meio do povo. Ele sabia que o povo não podia comer comida sacrificada, ele trazia comida sacrificada. Balaão sabia que os homens de Israel não poderiam se deitar, coabitar, sair com outras mulheres que não fossem do seu arraial. Então ele trazia mulheres, as moabitas, as mais bonitas, para desfilar no meio da tenda do povo de Israel. E as mulheres moabitas eram muito bonitas e elas seduziram os israelitas, fazendo com que eles quebrassem a aliança. E as mulheres eram sacerdotisas de Satanás, de ídolos. Uma vez ela entrando na vida do homem, ela traz junto a sua bagagem, as suas idolatrias, o culto aos seus deuses, fazendo com que ofendesse o Deus de Israel num grau elevado. Vocês estão entendendo a sutileza de Satanás? Irmãos, o diabo não quer te tirar de dentro da igreja. Já foi época de ele querer te jogar lá fora. Ele quer você aqui, cantando, adorando, batendo palma, mas com um pecadinho oculto, não, aquela palavra assim, animal doméstico, né? Estimação. De estimação, pastor, tá ligado? Aleluia, me ligado dentro do negócio, né? É um pecadinho de estimação. É igual uma pessoa que está em processo de libertação. Ela aceitou Jesus e fuma. Aí ela vem para a igreja, não fuma dentro da igreja, mas quando ela chega lá fora, ela acende o cigarro e fuma. A palavra de Deus, você não vai encontrar a Bíblia falando que você não pode fumar. Aí tem gente que fala assim, a Bíblia não fala, não fuma, então eu vou fumar.
Mas a Bíblia fala que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, ele vai ser destruído. Meu Deus. Interessante, né? Jesus pra Não vida. falou do cigarro, mas falou que se você destruir o templo, você vai ser destruído. Então deixa o templo aqui, meu irmão. Vamos cuidar dele, não ficar cheirosinho, arrumadinho. Senhor, é baratinho. Teu corpo é templo, não é sinagoga de Satanás. Mantenha a porta do teu templo fechada, acesso exclusivo ao Senhor, ao Deus de Israel, ao dono do templo, ao dono da casa. Isso é profundo, irmão. Deus, Isso é aleluia. profundo. E aí, Balaão fez isso, começou a implantar. Mas Balaão só conseguiu implantar porque ele tinha acesso ao povo. Fica ligado. Porque se você ouvir um ímpio, Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado é o varão que não se detém, no caminho dos pecadores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Opa! Tem coisa muito linda nesse capítulo aí. Só um. Que coisa linda. Bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser bem-sucedido. É ir bem. É ser bem-sucedido naquilo que você projetar. Você quer ser bem-sucedido? Leia o Salmo 1. Viva o Salmo 1. Recite de dia e de noite. De dia e de noite. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Eu não posso seguir o conselho do ímpio. Sou eu que tenho que aconselhar o ímpio. Eu não posso me deter no caminho dos pecadores. Eu tenho que ir lá falar de Jesus e meter o pé. Glória a Deus. Eu não posso me sentar na roda dos escarnecedores, porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem o bom costume. Aleluia. Você é diferente. Você tem uma aliança com esse Deus. Deus. E você precisa reverberar essa aliança com a sua atitude, com a sua vida. Glória a Deus. Só com os pecadores sim, mas para mostrar o Deus que você serve e não se contaminar com eles. Aleluia. Quem tem que vencer é o mais forte, e o mais forte é o que está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Você é diferente. Você não pode ser igual. Tem que haver diferença dos que servem e do que não servem. Você não pode ser Balaão, que planta no meio da casa do Senhor pecados para que o teu irmão peque. Você não pode ser instrumento de Satanás. Estamos vivendo os últimos dias. O Senhor fez o céu para todos, porém poucos chegarão até lá, porque a gente para pelo meio do caminho, a gente tropeça em coisas que a palavra de Deus nos orienta, que precisamos ficar vigilantes. O texto fala de Nicolau. Você vai saber quem é Nicolau em Atos 6, quando os apóstolos selecionam homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus para ajudar na arrumação da casa, os diáconos. Porque os apóstolos, eles estavam se dedicando à palavra. Imagine, o pastor precisa se dedicar à palavra. Ele precisa ler. E a nossa Bíblia, ela é complexa. Sabe por quê? Porque ela foi dada para o povo hebreu, uma cultura completamente diferente da nossa. Você precisa entender a cultura hebreia, a cultura israelense, daquele povo, porque Deus fala na língua deles. Foi eles que Deus escolheu, não, gente. A nossa Bíblia é traduzida na nossa linguagem português, mas o original não é português. Então não tenta entender
povo de Deus. Foi escolhido. Mas no meio da igreja, ele deu voz a Satanás. E começou a ser um instrumento de Satanás na igreja. Meu Deus. Irmãos, vai sempre existir um escândalo. E não sou eu que digo isso, é o texto sagrado, é o Senhor Jesus, o dono da igreja. Ele que disse, sabe, Ítalo, o escândalo vai sempre existir. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Eu não posso me fiar no mau exemplo do irmão fulano A e B e C. Eu é que não posso ser mau exemplo do fulano A e B e C. Eu não posso. É um princípio bíblico. Satanás vai ter sempre um instrumento para usar. Eu é que não posso ser o instrumento dele. Compreendeu? Eu não posso me permitir ser uma das doutrinas de Nicolaítas. Eu não posso me permitir ser um dos que levantam a bandeira de Balaão, que cantam pecado no meio do povo de Deus, para fazer o irmão tropeçar. Não posso. Vai sempre existir. Eles sempre existirão. O choro cresce junto com o trigo e não pode ser arrancado. O Senhor disse: não se arranca o trigo, o choro com o trigo, porque se você arrancar o choro, vem junto com o trigo. Eles crescem juntos, eles se parecem. Você nunca vai saber quem é quem, porque todos são iguais. Da glória a Deus, aleluia, veste uniforme ou não, vem flutuar, bate palma, fala mistério, todo mundo é igual, mas o Senhor, o dono da obra, conhece o seu coração e o meu. Aleluia. Ele sabe quem é que levanta a bandeira de Nicolaítas, que dissemina fofoca, dissensão, facção dentro da igreja, que racha a igreja no meio. Ele sabe. Meu Deus. O Senhor diz aqui, a igreja de Pérgamo. Ele fala os a favores e os contra. Tem uns aí, que conserva a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolaítas. Foram homens que foram instrumentos de Satanás para trazer um grande mal-estar no corpo de Cristo. Meu Deus. Terrível isso, irmão, terrível. Quero ser lembrada assim, mas pelas boas obras. Aleluia. Aleluia. Quero ser lembrada assim. Um dia, se o Senhor me levar para umas terras longe, ou se o anjo da morte me visitar, que eu espero em Deus que ele não me visite, que eu vá para o arrebatamento, porque eu quero ir para o arrebatamento da igreja, eu não quero provar da morte. O Senhor disse que uma classe de pessoas ficaria para o arrebatamento, que não aprovaria da morte. Quem já leu isso na Bíblia? Eu já li. Não é? A carne vem do pó volta. Então, a única certeza que tu e eu sabemos é que vamos morrer um dia. Mas eu me agravo no versículo que diz que haverá uma classe de pessoas que ouvirão o soar da trombeta. Eu quero estar lá, eu quero ouvir e no piscar de olhos estar com meu Senhor sobre as nuvens. Eu quero estar lá. Aleluia. Eu preciso estar lá. Quero muito. E abro mão de qualquer negócio nessa vida para estar lá. Eu estou falando de eternidade. Eu não estou falando de 10 anos, de 20 anos, de 100 anos. Não. O mundo é sedutor. Satanás é enganador. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha vida. Glória a E Deus. não vale a pena nenhuma oferenda, nem manchar, nada. Oh, glória. Não vale a pena. Amém. Renuncie a sua carne, renuncie às oferendas do inimigo, renuncie às suas vontades, porque valerá a pena. Pasme. Mas a probabilidade é muito maior de quem está lá fora subir Meu Deus. do que nós que estamos aqui. Deus santo. O índice de crente desviado dentro, não estou falando fora, estou falando dentro, é muito grande. É verdade. Deus sonda os corações. Deus não escolhe o índice. Deus sabe quem você é, quem eu sou. Eu estar nesse altar, nesse culto, com esse microfone na mão, com a Bíblia
lendo, recitando, ensinando, explanando, isso não é sinônimo de que estou com a vida na maldade e estou bem, obrigado. Não se iluda, não se iluda. É, Isso é íntimo e pessoal. Nem eu posso te julgar, nem você me julgar. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então faça um autoexame. É você e Deus. Quem você é no reino espiritual? Você faz parte dos Nicolaitas? Você faz parte da doutrina de Balaão? Ou você é um servo temente ao Senhor, com o coração contrito e quebrantado, que vai aos pés do Senhor todos os dias, pedir perdão pelos seus pecados, confessar, porque pecado confessado é pecado perdoado. aleluia. Satanás não gosta que você confesse seu pecado, ele gosta que você substitua. Lembra de Adão, a síndrome de Adão? Eu pequei por causa dela. Foi a mulher que tu me deste. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque eu fiz. Esse pecado foi eu que fiz. Fiz mesmo. E me arrependo dele. Aleluia. E o segredo do arrependimento, quer saber se você se arrependeu de verdade? É você nunca mais praticar aquele pecado que você confessou. Se você confessa, larga. Deus te abençoa. Deus te recebe de volta. É aí que o diabo pira, irmão. Ele fica doido, ele se rasga, ele se arrebenta. Porque ele fica feliz quando você mente, quando você engana, quando você esconde o seu pecado debaixo do tapete. Meu Deus. Traz para a luz, irmão. Põe um canhão de luz em cima dele e fala: eu fiz mesmo, não tenho prazer nisso, eu quero largar isso. Deus Santo. Aleluia. Quero e preciso abrir mão disso. Isso está me fazendo mal. Isso está comprometendo a minha vida espiritual. E com isso, a minha eternidade, isso está me comprometendo. Larga a mão disso. E segue de novo. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Aleluia. Deus é compassivo em perdoar, longânimo em perdoar. Aproveita que a porta está aberta. Eu faço isso todos os dias na minha vida. Todos os dias. Eu falo: Senhor, eu quero estar contigo, não deixa eu ficar. Me ajuda, me mostra onde eu estou errando, mostra onde eu estou vacilando, para que eu tenha oportunidade de acertar o meu altar. Eu preciso, eu não posso ficar. Porque teve eu estou terminando. Teve uma parábola que o Senhor Jesus fala que o dono da obra, ele foi fazer uma festa e mandou chamar os convidados para virem para essa festa. E esses convidados deram desculpas para não irem na festa. Que absurdo, né? Mas o Senhor Jesus estava falando da gente. Ele falava em parábolas para que muita gente não entendesse. E essa é uma parábola que nós estamos inclusas nela. Nós fomos inseridos nessa parábola. O Senhor preparou um céu de glória que olho humano não viu. Aleluia. Que nunca penetrou em coração humano. O que o Senhor preparou para nós. Mesmo nós ainda sendo pecadores, mesmo nós estando todo errado, o Senhor preparou algo Glória a Deus. espetacular para nós. Amém. Que amor é esse? Porém, muitos de nós não vamos participar dessa festa. Não vamos participar desse banquete. Porque Deus se botou para fora? Não. Porque nós, com as nossas atitudes, dizemos em alto e bom tom: eu não quero participar dessa festa. Quando nós negligenciamos a palavra do Senhor na nossa vida, quando a gente pratica algo que sabemos que é errado e nocivo, que mata, e a gente oculta e a gente se cala, isso apodrece os seus ossos e te compromete muito grande no reino espiritual. Mas o Senhor é bom e a sua fidelidade dura. Aleluia. Nós vamos orar agora para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, venha revelar a nós se estamos praticando a doutrina dos Nicolaitas e de Balaão. Se somos as pessoas que falam